Este é mais um vídeo com algumas recomendações, ao falar de um dos desafios do N Histórias. Hoje vamos falar de autores que eu ainda não li. Não tem que ser necessariamente aqueles que eu não li, mas eu vou falar daqueles que eu não li. E que já tenho aqui nas minhas estantes. Alguns até são... alguns pode-se dar o caso de eu já ter lido um conto, mas ter ficado tão fascinada que quero ler tudo aquilo que possa passar pelas mãos escrito por esses autores, em particular no formato de contos. Porque o N Histórias é sobre o quê? É sobre contos. Sejam eles de que tamanho forem. Um desses autores é o Saki, que eu tenho este, que a Paula recentemente me deu, mas tenho também aqui uma versão XXL, que é basicamente os contos completos do autor. Eu sei que já li, não sei em que livro, mas também não interessa, já li algo deste autor, gostei imenso do tom e fiquei com vontade de ler tudo. Portanto, é um autor relativamente novo para mim. Um que eu ainda não li mesmo nada é o Raymond Carver. Esta edição que eu tenho tem tem 2 ou 3 livros, deixa eu lá confirmar, são 3 livros, talvez dos mais conhecidos de contos do autor, que é o Will You Please Be Quiet Please, What We Talk About When We Talk About Love e o Cathedral. Eu penso que os 2 últimos existem traduzidos para o português, o primeiro não tenho a certeza. Eu ainda não li Raymond Carver, é um autor do século XX. As pessoas que eu vi, ou que vi que o tinham lido, são pessoas que eu confio nas recomendações deles. É uma questão de começar a ler. Em princípio, este vai ser uma das minhas leituras deste mês. Que ainda não começou quando estou a gravar este vídeo, mas ainda não começou a leitura. O mês já. Porque estes vídeos até estão um pouco atrasados. Uma outra autora que eu também adicionei às minhas estantes sem ter lido grande coisa dela, mas que eu acho que vou gostar bastante, é a Ellen Oyeyemi. Este é um livro de contos dela, que é o What is Not Yours is Not Yours. Existe traduzido em português pela Elsinore. Penso que é Elsinore. Será que é Elsinore ou é a Cavalo de Ferro? Há títulos que eu confundo, mas eu acho que por aquilo que eu me lembro da capa, penso que é da Elsinore. Da Ellen Oyeyemi, eu estou a ler um livro que é o White is for Witching, porque existe... Aquilo que me atraiu nesta autora é ela, para já, ter um bocadinho o pé no horror, mas de uma maneira bastante subtil, ou não. Pelo menos não é um horror mais... Vamos chamar-lhe um horror mais literário, mais ficção literária, o que quer que isso seja. E tem também muita inspiração em contos tradicionais, que é algo que eu gosto bastante, e por isso mesmo... palavras mágicas. Então, eu ouvi as palavras mágicas e automaticamente adicionar estes livros à estante. E eles, cá estão. Agora só falta serem lidos. Uma outra autora que eu ainda não li nada, mas fiquei com vontade de ler tudo. E quando descobri este livro de contos, nem pensei muito sobre o assunto. Foi logo, ok, vejo. Isto é o The Short Stories of Willa Cather. Willa Cather é mais conhecida pelo My Antonia e O Pioneers. É uma autora americana do século XX? Eu fico sempre na dúvida se é o final do século XIX, início do século XX, afinal, a minha intuição estava correta. Normalmente, pelo menos os livros dela costumam estar muito focados em personagens femininas, que é algo que me atrai sempre. E estas histórias delas falam sobre a vida no Nebraska. Nebraska, sim. Os estados americanos têm, assim, às vezes alguns nomes estranhos. Em alguns casos existe uma comparação entre a vida na província como a vida cosmopolita. Tudo aquilo que tenha assim a vida das pessoas, mas que tenha assim um tonzinho de
crítica social normalmente soa-me interessante. Então, especialmente escrito por mulheres, mais um pouco. Um livro que eu estou a ler e que foi uma autora que eu descobri recentemente e que já vou querer vários livros dela, é A.S. Byatt? Eu não sei, ainda não fui ouvir. Shame on me. Como se lê o nome desta senhora? Little Black Book of Stories. Eu descobri recentemente que esta autora tem que algumas das suas histórias são inspiradas em contos tradicionais, mas com um twist e com um pé completamente, se não no século XXI, pelo menos no século XX. Ela é mais conhecida talvez pelo livro The Possession, acho que é The Possession, ou se é Possession só. Bom, enfim, não interessa. Que eventualmente irei querer ler, mas neste momento estou mais focada nos contos, até porque os contos é onde existe maior influência da parte dos contos tradicionais, não é? Eu estou a ler um livro que se chama... estou a ler o conto que se chama The Thing in the Forest e já vi influências de várias coisas. Não necessariamente de, olha, é este conto, ou aquele conto, ou o outro, mas nota-se que existe essa influência e eu estou muito entusiasmada para continuar a ler este livro. Tem que ser feito com algum... Não é um livro para ser lido muito rapidamente, porque a linguagem da autora é extremamente interessante e é daqueles autores que eu fico com a sensação que há algo mais entre linhas e que se eu não fizer a leitura com a devida atenção que vou perder algo. Há autores que isso não há problema, há outros em que isso poderá ser um problema. E por último, é a Elizabeth Bowen. Eu já não é a primeira vez que eu mostro este livro, ele ainda está por ler. Não talvez por ele ser um bocadinho grande, mas enfim. Este é um livro, é uma antologia de histórias da autora. Eu penso que descobri esta autora numa das minhas antologias de histórias de fantasmas, mas eu sei que nem todas as histórias dela são histórias de fantasma. Supostamente este livro tem 79 stories. Porquê que não tem mais uma e não é 80? Enfim, histórias de amor, histórias de fantasmas, histórias de infância, histórias da vida da classe média nos anos 20 e 30, Londres durante o Blitz, comédia social, reportagem. Parece ser uma caixinha de Pandora que eu vou gostar bastante de conhecer e explorar. Então, estes são alguns dos autores, porque se eu andasse aqui a esmiuçar, tinha outros que ainda estão por ler e que ainda estão por descobrir, mas estes são alguns dos autores novos. Não é preciso ser, obviamente que não precisam de, quando vão descobrir um autor novo, não precisam de ir logo para uma antologia que reúna a obra do autor todo, não sejam doidos como eu, hein? A não ser que já tenham experimentado a escrita do autor e estejam completamente convencidos, autor ou autora, estejam completamente convencidos que vão querer ler tudo. Se não, recomendo algo mais pequeno para experimentar autores. Ou então, uma antologia, mas para isso, antologias foi no Vida Interior. Que autores novos e que escrevem contos vocês gostavam de explorar, seja agora no ano de histórias ou num futuro próximo ou não? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.